minha gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Prazer recebê-los aqui no segundo ciclo de estudos, a princípio Fundamentos do Ensino Médio Integrado, e agora Conhecimento Escolar e Luta de Classe. Meu nome é Leonardo Andrade. Todos me escutam bem, pessoal? Sim. Sim? Perfeito. Beleza. Meu nome é Leonardo Andrade, sou professor do Instituto Federal Goiano, Campus Ceres, aqui em Goiás, e coordenador geral desse ciclo de estudos. Coordeno aqui institucionalmente, junto com a professora Mirelle, professora Miriam, professora Eneida, professor João, e as nossas bolsistas de ensino, Giovana e Isabela. Novamente é um prazer recebê-los. Esse ciclo de estudos, ele surge da necessidade do chão da escola, digamos assim. Os professores se instrumentalizarem, se fortalecerem teoricamente, não com qualquer teoria, mas com uma teoria revolucionária e que, assim, pode qualificar uma prática revolucionária. Né? Como diria o professor Saviani, com inspiração no Lênin, sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Então, nesse sentido, a gente toma a pedagogia histórico-crítica e toma os fundamentos marxianos para pensar o trabalho pedagógico no interior dos institutos, no interior da educação pública no Brasil. O primeiro ciclo de estudos, pessoal, ele era intitulado Fundamentos do Ensino Médio Integrado, e a gente fez um esforço de retomar lá nas bases, né? Fomos lá no Pistrac, no Chugin, na Krupskaya, no próprio Marx, no Gramsci, e nos autores contemporâneos, né? Brasileiros, Frigoto, a Cássia Quenzer, Marise Ramos, professor Saviani, para pensar um pouco o que é o ensino médio integrado, o que é essas categorias que assentam, alicerçam a nossa prática pedagógica. E a partir desse primeiro ciclo, o próprio coletivo de professores viu a necessidade de se apropriar de uma teoria pedagógica que tenha uma mesma matriz, que seja coerente com essa proposta de educação, que também não é qualquer educação, né? É uma educação que busca o devir, que está pensando lá no que pode vir a ser o ser humano, a escola, a sociedade. E por isso nós selecionamos a pedagogia histórico-crítica para ser o objeto de estudo desse segundo ciclo. E neste segundo ciclo, já falando especificamente deste projeto que vocês estão inscritos, né, inscritas, nós tivemos a felicidade de contar com alguns parceiros, né, para objetivar isso e para juntar, unir forças aí na labuta, né? O Marx termina o manifesto falando para os trabalhadores se unirem, né? Então é isso que a gente está tentando fazer, se unir em diferentes cantos do Brasil. Então está aí a professora Rosemary, professor Dalton e os seus bolsistas, representando a Unirio e a Federal do Estado do Rio de Janeiro, não é isso, Rosemary? Não pode confundir. Tem aí a professora Priscila, da Universidade Federal de Catalão, e aqui em Goiás também, que estamos aí unindo esforços, né, para fazer acontecer esse projeto de ensino, que é esse ciclo de estudos. Também saldo o Sindicato dos Sociólogos do Rio, a Rádio Mundial News, que está nos ajudando nessa difusão para chegar no maior número de ouvidos e instrumentalizar o maior número de mãos para o trabalho que é árduo, né, na luta de classe e histórico, né? É processo. Então, quanto mais difundir essa teoria, quanto mais chegar nos ouvidos dos trabalhadores, é o que mais nos importa. Esse livro, que é o Conhecimento Escolar e Luta de Classes, né? Ele é um livro recente do professor Saviani e do professor Newton Duarte, onde eles retomam alguns textos, né, mais especificamente 4 textos, de um outro livro já clássico na pedagogia histórico-crítica, que é o Educação Escolar e Luta de Classes. Né? Eles retomam 4 desses textos e acrescentam 11 novos textos para nos ajudar a pensar naquilo que há de mais refinado, mais desenvolvido debate sobre conhecimento escolar, sem perder a sua articulação com a grande categoria que move, né, a história, né, que é o motor da história, que é a luta de classes.
né? Então, nesse livro, a gente vai encontrar alguns pilares aí para pensar o trabalho pedagógico, seja dentro dos institutos federais, seja dentro de qualquer outra escola da rede pública ou qualquer outra instância educativa que a gente esteja inserido. Rose, antes de eu falar da metodologia, você quer cumprimentar o pessoal, professor Dalton? Fiquem à vontade. Olá, boa tarde a todos e a todas. É realmente com muita alegria que a gente está iniciando essa parceria, né, com o Instituto Federal Goiano. A gente está aqui num desafio, né, que é de fazer a transmissão nas redes sociais. As inscrições se encerraram, pessoal, mas se ainda tiver gente interessada em participar do ciclo de estudo, será bem-vindo, viu? Pode mandar para mim no pessoal, no e-mail, que a gente acrescenta, adiciona a pessoa para se juntar ao ciclo de estudo. Como eu estava dizendo da introdução, da metodologia, cada encontro teremos pessoas do próprio ciclo de estudos responsáveis por introduzir o debate do capítulo, né? Introduzir os principais conceitos, fazer uma síntese do capítulo, e depois a gente abre para o debate. Como é muita gente virtualmente e gente presencial, a gente vai fazer uma lista, né, de inscrições. Na medida que as pessoas forem se inscrevendo, a gente faz uma listinha e abre para o debate. E a ideia é que seja bem democrático, bem horizontalizado o debate aqui no ciclo de estudos. Como eu e Rose a gente conversou em outros momentos, a ideia não é um ciclo de palestras em si, é um ciclo de debate, é um ciclo de estudo coletivo. Enquanto isso, a gente divulga outras coisas importantes aqui também. Nós temos uma rede social no Instagram, que se chama Conhecimento Escolar e Luta de Classe. Vou pedir para a Giovana disponibilizar no chat também, para quem quiser seguir por lá, e a gente também vai compartilhar as informações mais rápidas por essa rede. E também temos um grupo no WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, me manda mensagem depois da reunião, que eu vou adicionar vocês. Eu vou colocar o meu celular também no chat. Nesse primeiro encontro, pessoal, eu tomei a liberdade de convidar algumas pessoas para serem os mediadores, né, do capítulo 1, capítulo 2, pessoas que a gente vai conhecendo aí na trajetória de luta, de estudo, né, que a gente sabe que são pessoas engajadas politicamente e teoricamente, né. A Rose e o Dalton, que eram parceiros da Unirio, vão ficar responsáveis pela apresentação do capítulo 1, e o nosso colega Ailton Prates, da UFAL, viu o Ailton perdido por aí, eu falei, Ailton, você está estudando com a gente, então vamos embora contribuir, que você é gente da gente para estar perto, né? Então, o Ailton vai apresentar o capítulo 2 e depois a gente abre para o debate. Então, novamente, sobre a metodologia, Rose e Dalton vão ter uma média de 40, 50 minutos para a exposição. Ailton também ao mesmo tempo. Depois a gente abre para o debate. Boa noite a todos aí e a todos, né? Vamos dar a opção para alguém mudar essa situação com a palavra armada. MST, movimentos urbanos, nenhuma boca boa poderá ficar fechada. Entendo o que está acontecendo, é isso que estão querendo. A sua atitude justifica a violência contra a inocência da favela organizada. Entende esta jogada? Não dá mole, não dá mole na parada. Não justifique a violência dos ignorantes contra uma atitude organizada. Não dá mole, não dá mole na parada. Aí, professor Dalton, nada de ficar com a boca fechada, né? Exatamente. Não dá mole na parada. O Mongol, né, nosso grande artista, de saudosa aí memória, né? Enfim, contribuiu sempre muito, né, com o projeto. Mas é isso. Vamos, em homenagem a ele até, né, desenvolver aqui essas ideias das quais ele compartilhava e muito. Muito bom. Muito bom. Aí, como eu tinha comentado, né, o título desse capítulo, que é a formação humana na perspectiva histórico-ontológica. O segundo slide, por favor.
Então, eu vou procurar seguir um pouco a questão da própria estrutura do capítulo, né? E pegar aí algumas ideias centrais de cada parte. Vocês me ouvem bem? Sim, Tá. tá perfeito. Tá, é porque para mim está vindo um eco de um chiado, né? Mas deve ser coisa aqui minha, então. Então, se vocês estão ouvindo bem, tá ótimo. Então, o sentido da filosofia da educação e a formação humana, né? Opa! Isso. Bom, o Saviani, ele tem uma pegada muito forte que liga a questão da filosofia da história, da filosofia, a história e a questão do conceito e do fato do trabalho. A categoria trabalho é central no pensamento e na obra de Paulo Freire, bom, também de Paulo Freire, mas principalmente do Saviani. Então, o Saviani, neste texto, ele traz elementos de vários outros trabalhos dele. Então, ele inicia, né, ele parte aqui da definição, primeiro, de educação como formação humana, né, e que os humanos são formados por outros seres humanos. A partir disso, ele destaca duas questões, que é das condições e possibilidades do ato educativo, que, na verdade, são questões clássicas, né, que vem desde a filosofia medieval, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, já se debateram sobre ela, né? Depois o Descartes, Kant, na Idade Moderna, dentre outros. Então, ele recupera um pouco esses elementos, né, no campo da filosofia. E aí ele destaca dois pontos a serem refletidos, comum nessa discussão. Primeiro, é possível o ser humano educar ao outro? Né? Então, é possível o ser humano produzir conhecimento e transmitir isso a um outro ser humano? E se isso é possível, né? Isso é legítimo? Próximo slide. Então, considerando-se que os humanos sejam seres situados pelas condições do meio natural e cultural, escapa-lhe a possibilidade da realização do ato educativo. Mas veja bem, de uma educação humana universal. Em que sentido? Se ele é um ser situado historicamente, então em cada região do planeta onde se constituiu os grupos humanos, cada um é formado de acordo com aquela realidade particular historicamente situada. Então, como você pode falar num modelo de educação universal, ou seja, possível de ser aplicado em todo o tempo, em todo lugar? Essa que é a questão. Aí, para entender essa questão, ele recupera a ideia de pensar isso sob o aspecto do conceito e do fato da liberdade. Tema da liberdade. O homem, apesar de situado, vai dizer Saviani, revela-se capaz também de intervir pessoalmente na situação para aceitar, rejeitar ou transformar essa realidade. Portanto, enquanto ser livre, o homem pode sim, nas novas gerações, pode intervir na vida das novas gerações para educá-las. Então, as antigas gerações têm essa liberdade, elas podem usar dessa liberdade para formar as novas gerações e educá-las. Todavia, se isto é possível e é realizado, resta o problema da legitimidade. Aí ele diz, com que direito o educador vai intervir na vida do educando se este, como ele, como o educador, é igualmente livre, porque também pertence ao gênero humano? Então, se o educando é tão livre quanto o educador, que direito tem o educador de intervir na formação humana desse indivíduo, né, e dar a ele o formato independente, né, em tese, da sua intenção, né? Então, parece uma questão de uma agressão, um autoritarismo do social, né, das novas gerações, das antigas gerações sobre as novas gerações. Próximo slide, por favor. Aí ele chama a atenção o seguinte,
para entender um pouco melhor essa questão. O ser humano, apesar de condicionado, não está preso às suas condições situacionais e pessoais. Por ser livre, ele pode transcender, superar essas condições. Aí, no indivíduo que está recebendo uma formação de um outro indivíduo, então, o educando recebendo uma formação humana do educador, ele também pode ir além das suas próprias posições pessoais e assumir uma perspectiva universal, entrando em comunicação com os outros, uma espécie de empatia. E aí disso ele tira uma primeira conclusão. Funda-se aí a legitimidade da educação, que emerge, então, como uma comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de maturação. Então, o indivíduo, apesar de ter as suas próprias questões, a sua realidade, ele pode se abrir aos elementos também, usando da sua liberdade, que são trazidos pelo educador e pela sociedade já constituída. Próximo slide. Aí vem a questão, então, em última instância, essa é a questão que se trata, né? O valor da educação. Tem algum valor realmente a educação? Portanto, o valor dela se expressa na promoção do ser humano. O indivíduo educador, ele vai entrar no processo de formação das novas gerações, considerando que isto é o melhor para a sua promoção enquanto ser humano. Em última instância, pensando para o bem do indivíduo e também o bem da sociedade. O indivíduo, por sua vez, também, em busca da sua promoção humana, ele pode reconhecer pela sua liberdade o valor desse conhecimento que vem do adulto ou que vem da sociedade para ele. Sempre, então, aí uma relação comunicativa e dialética. Aí, por educação, se entende. Então, segundo Saviani, a partir disso, se entende a comunicação entre pessoas livres, em graus diferentes de maturação humana. É promoção do homem, ou seja, do ser humano, de parte a parte, isto é, tanto do educando quanto do educador. Né? Então, os dois atuam nesse processo de promoção do homem. Aí não é do José e da Maria, do Joaquim ali, indivíduos, mas está falando da promoção humana de quanto gênero humano, quanto sociedade humana, no sentido mais amplo. Depois nós vamos retornar a isso. Bom, e o que tem a filosofia da educação com isso? Bom, se trata da promoção, da formação do ser humano enquanto gênero humano, né? A filosofia da educação, nesse aspecto, então, ela passa a ter um papel específico, restrito, mas também, ao mesmo tempo, amplo, de estabelecer a identidade do seu objeto, a educação, né? No caso da filosofia da educação. Então, ao determinar o objeto, ela busca acompanhar reflexiva e criticamente a atividade educacional, destacando o valor e os limites da ação educativa. Ou seja, ela procura estabelecer, filosoficamente, as condições e possibilidades da educação. É possível ensinar? É legítimo ensinar? Como se pode ensinar, né, da melhor forma? E se o ser humano precisa da educação. Então, a filosofia ela vai buscar trazer elementos para se pensar essas questões. Próximo slide, por gentileza. Bom, entendendo isso, se passa, então, agora pela questão de entender o que é filosofia, o que é a filosofia da educação, né? E como isso se relaciona à formação humana e, mais ainda, à situação atual. Aí, o Saviani ele vai usar aqui elementos que ele desenvolve em outros textos, principalmente no livro dele, Educação, do Senso Comum à Consciência Filosófica, no primeiro e segundo capítulo, quando ele vai falar da formação do educador. Ali ele traz a noção de filosofia, é a noção de filosofia da educação com a qual ele trabalha. Bom, Saviani, então, concebe a filosofia, né, o filosofar, como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto dos problemas que a realidade apresenta. Ora,
reflexão radical implica as raízes do problema, né, e a sua essência, para além da pura aparência. Rigorosa porque ela segue um método, ela é intencional, ela não é baseada numa reflexão espontânea do dia a dia. E, de conjunto, a filosofia sempre busca uma visão em totalidade, não totalitária. Vamos ir devagar aí. Totalidade não se confunde com totalitário, com autoritário. Totalidade é tentar ver a questão no seu conjunto, no sentido de que todo aspecto singular está, de alguma maneira, relacionado com o todo, né? E dos problemas que a realidade apresenta. O problema aqui, ele não está se referindo a questões simples, como, por exemplo, duas crianças que querem saber qual deles é mais rápido numa corrida aí de 100 metros, né? Então, eles resolvem isso facilmente, né? Estabelecendo um tempo, um ponto de partida, eles vão correr, e aquele que chegar primeiro é o que é o mais rápido. Isso aí não chega, é uma questão, mas não chega a ser problemático. Problemático para ele é equiparado ao enigma da esfinge. Vocês conhecem o enigma da esfinge lá da Grécia Antiga, né, das tragédias gregas? O enigma da esfinge, em geral, se enuncia da seguinte forma: decifra-me ou eu te devoro. Então, a questão do problema tem a ver com o conceito de necessidade de resposta. Uma coisa que eu não necessito a resposta não é um problema, mas algo que eu necessito é um problema. E necessidade aqui, no sentido filosófico, vocês podem encontrar isso lá no dicionário do Abaniano, né, de filosofia, e diz assim: necessário é aquilo que não pode ser de outra forma, não pode ser diferente do que é. Por exemplo, eu preciso de água, eu preciso de oxigênio para sobreviver. Então, eu preciso disso necessariamente. Sem isso, eu pereço. Sem isso, eu deixo de existir. Então, tem aí um elemento de questão vital, como o enigma da esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro. Então, um problema que afeta a humanidade, né, no sentido vital, como a gente viveu há pouco tempo a questão do vírus do Covid e da pandemia, é um problema que precisava de uma solução que arriscava até o próprio desenvolvimento e a existência da humanidade, o nosso bem-estar, né? E aí foi se buscando soluções para esse problema, até se encontrar vacina e outras formas de tratamento. Então, vejam bem, são questões vitais. E na educação, você vai, como isso vai se traduzir na filosofia da educação? Então, assim como no conceito de filosofia, em filosofia da educação, portanto, é a reflexão radical, rigorosa e de conjunto dos problemas que a realidade educacional apresenta. O que esses dois elementos, a filosofia e a filosofia da educação, têm em comum? Tem em comum que elas têm a necessidade, elas partem da necessidade de partir da realidade, da situação atual. Isso é o ponto de partida do filosofar e, portanto, também da filosofia da educação. Enquanto que a filosofia, essa é a única diferença, parte da realidade, dos problemas que afetam a realidade humana em todos os seus aspectos, no sentido geral, né? A filosofia da educação vai se reportar aos problemas que a realidade educacional apresenta. Próximo slide, por favor. Aí implica a gente entender o que é a situação atual. Então, vejam, o Saviano ele traz a ideia, ele situa a realidade atual, entende que um elemento comum, né, e que tem afetado, e aí, no caso, ele traz a questão da crise dos paradigmas, e a crise dos paradigmas afeta a política, a economia, a arte, em tudo, mas, em especial, a questão da educação, da cultura. Porque paradigmas aqui a gente pode entender por aquela ordem intelectual e moral, aquela concepção social de mundo que orienta o pensar e o agir. Essa crise de paradigmas significa que os grupos humanos hoje, nós estamos um pouco na crise dos referenciais, né, teóricos, referenciais de sociedade, que nos ajudem a superar os diferentes problemas do mundo hoje. E
E aí, essa questão da ordem intelectual e moral. Moral aqui não no sentido religioso. Qual a ordem intelectual e moral? Ou seja, a nossa forma de pensar e de agir que tem orientado a vida dos grupos humanos na atualidade. Que ele vai pegar um pouco isso em Antônio Gramsci, né? E a concepção social de mundo é a própria visão de Marx, né, e de Engels sobre a questão do materialismo histórico-filosófico, que é a concepção social, quer dizer, a nossa concepção de mundo não é uma produção individual isolada, é uma produção social. Bom, em se tratando de crise, situação de crise, é exatamente o campo da filosofia. Época de crise são épocas propícias, vai dizer ele, para a filosofia e o filosofar. Quer dizer, para compreender as raízes das crises e pensar alternativas à sua superação, partindo do seu princípio filosófico, que a filosofia é um pensar reflexivo, radical, que vai às raízes do problema. Então, nada melhor do que partir da filosofia, do método do filosofar. Filosofia, então, nesse aspecto, ela é importante para a formação do homem e do educador, e a educação, por sua vez, é o elemento central da formação do homem. Não identificar, no entanto, aqui educação com escola, apesar de estarem relacionadas. A educação aqui no sentido mais amplo, da formação dos seres humanos. Os seres humanos, desde que eles passaram a existir na face da Terra, eles tiveram a necessidade de duas coisas. Um elemento que a gente vai trabalhar logo mais. Necessidade de trabalhar para produzir a sua existência, a sua sobrevivência, e de educar-se, que é passar para as novas gerações o domínio sobre o trabalho e das formas de viver nesse mundo, de sobreviver para as novas gerações. Então, neste momento, nós tínhamos um processo educativo, mas não existia escola. A escola vai surgir muito tempo depois, não vou entrar nisso agora para não nos desviarmos um pouco do nosso processo. Próximo slide. Então, para ser educador, é necessária uma profunda compreensão do ser humano. Bom, se para ser educador você precisa conhecer profundamente o ser humano, pois na educação trata-se de formar o ser humano, e se para compreender profundamente o ser do homem, aí no caso, se eu voltar aqui, Saviani fala, e para compreender profundamente o ser humano é necessária a filosofia. Por quê? Porque a filosofia, vai dizer ele, é a forma mais elevada, do grau mais elevado de compreensão do homem. Então, se a filosofia é a forma mais elevada de compreensão do ser humano, então nada mais adequado do que partir e se apoiar na filosofia para conhecer esse ser humano, as suas necessidades, né? E aquilo que ele precisa dominar, aquilo que ele precisa se apropriar para realmente a sua promoção humana. E a filosofia vai ajudar na identificação desses elementos. A filosofia, então, nesse sentido, tem como objeto uma das dimensões centrais humanas, que é o pensamento. A filosofia opera com o pensamento. Uma vez que todos pensam, por isso ela interessa a todo o gênero humano. Aqui ele vai fazer, Antônio Gramsci, né, a sua ideia de que todos os homens são filósofos, no sentido, mas nem todos são filósofos especialistas. Se todos os homens pensam, todos os homens se orientam por uma forma de compreender, e isso vai influenciar no seu agir do mundo, né? A questão da ordem intelectual e moral, ele tem sempre uma ordem intelectual, uma concepção de mundo, uma maneira de pensar o mundo, mesmo que ao nível do senso comum, que orienta o seu agir. E esse pensamento, mesmo ao nível do senso comum, ele não é um especialista em ciência, em arte, ele não é um especialista em filosofia, mas ela é importante porque ela tem um efeito prático, que ela orienta a sua ação no mundo, ela transforma o mundo, né? Ela realiza transformações no mundo. Então, é muito importante, então, você entender de maneira radical, rigorosa e de conjunto, esta forma de pensar o mundo. E a filosofia, como tem o pensamento humano como objeto, aí ela se diferencia da ciência e da arte, que opera também com o pensamento e com a realidade, mas de aspectos isolados do mundo, a ciência da física, da química, da história, e a filosofia não, é todo o pensamento humano. Próximo slide.
E aí nós chegamos à questão do conteúdo da filosofia. Segundo Saviani, o conteúdo da filosofia é a história. E aqui agora a gente vai entrar um pouco na questão da história e do elemento ontológico relacionado à história. Por quê? Se a filosofia ela tem como objeto os problemas que a realidade apresenta, nós temos que entender como esses problemas se apresentam aos filósofos, né, sobre a realidade. Os problemas que a realidade, então, apresenta, que são o objeto da filosofia, se processam na história, né? Em consequência, prestem bem atenção nisso, em consequência dos diferentes modos de produção material e imaterial da existência humana no tempo. Bom, e a educação, por sua vez, entendida como atividade de formação do homem, também se realiza na história. Isso não acontece aí no mundo extra-história, num mundo imaginário qualquer aí. Disto, o Saviani vai concluir a seguinte ideia. Filosofia e história da educação, filosofia da educação e história da educação, constituem o núcleo duro da formação do educador. Aos cursos aí de licenciatura, de pedagogia, da formação do educador e também do próprio educando, no sentido geral. Então, esse conteúdo da filosofia e da história, né, são o núcleo duro da formação humana, que são os problemas da realidade humana. Próximo slide. Porém, aí sempre tem um porém, né? A ênfase deve ser posta, segundo Saviani, na educação e em seus problemas históricos, né? E, a partir disso, realizar a reflexão filosófica radical, rigorosa de conjunto e a análise histórica desses problemas, né? A partir da historiografia, entender como que os acontecimentos se desenvolvem historicamente, como os modos de produção material, imaterial, né, intelectual e cultural, se desenvolve ao longo da história. E, a partir disso, você vai entendendo esses problemas e como eles chegaram ao nosso momento atual. Ou seja, para entender a situação atual, você não consegue entendê-la por si mesma. Você só entende a situação atual vendo de onde ela surgiu. Ela não caiu do céu agora de uma vez aqui. Ela tem um processo histórico que fez com que as coisas chegassem ao ponto que chegaram. Então, não adianta eu estudar a situação atual de maneira abstrata, olhando só para o hoje. O hoje é resultado do ontem, de ontem. Enfim, todavia, aí nós entramos na questão do método também. Conforme o método de filosofar que se adotar, a história pode ser suprimida ao fazer-se abstração do processo histórico concreto, convertida aí em ideias que se justificam por si mesmas, dando a impressão de acontecimentos automáticos e independentes das ações humanas e do processo histórico dos quais elas resultam, como um ser abstrato em si e por si. No processo histórico, filosófico, você tem que levar em conta o ser concreto e situado e também para si, não em si, mas para si. Para si, aqui é uma categoria que explica, que remete à ideia de que o sujeito que se sabe situado no mundo, quer dizer, que está situado no mundo e se sabe situado no mundo. Por exemplo, o ser que vive uma situação de alienação, que vive uma situação onde ele é explorado e ele é oprimido por um sistema histórico, né, uma sociedade dividida em classes, ele é assim, mas ele também tem consciência que ele vive nessa situação. O ser em si, ele vive a mesma condição, mas não tem consciência clara do porquê e que ele vive nesta situação. Aí que é a questão do para si. A educação tem a função, a educação escolar também, de levar os indivíduos no seu processo de formação humana, de desenvolver uma consciência para si do mundo, onde que ele entenda o seu lugar no mundo,
e tenha consciência disso. Né? Ele está no mundo e tem consciência de que está no mundo e como ele está no mundo. Então, Saviani irá associar esse método que abstrai a história, que não considera a história objetiva e concreta. Então, esse método filosofar que abstrai, né, que suprime a história, dentre outros, principalmente a metafísica clássica e algumas modernas e contemporâneas. E o antídoto, né, para resumir, porque é uma história complexa, né, o antídoto ao método metafísico do filosofar, ou de filosofar, segundo Saviani, é a historização. Tá? Isto é, unificar na história o conteúdo e a forma do filosofar. Então, o conteúdo da filosofia da história é a história. O conteúdo da filosofia é a sua história. Próximo slide. Bom, aí vamos aprofundar um pouco aqui, para entender isso melhor, a perspectiva histórico-ontológica da formação humana. E, na perspectiva de Saviani, no seu ângulo de visão, ele sempre parte da questão do trabalho. Mas o trabalho em si, falando assim, é uma abstração. O que existe é o processo de trabalho. Como que se realiza o trabalho. E aí, esse processo ele é de objetivação do ser humano nos objetos, nos produtos humanos. Então, digamos assim, um livro é a objetivação lá no livro, nas letras, né, naquele papel, das ideias do sujeito humano. Então, o sujeito pensa e cria ideias. Aí ele imprime isso em folhas de papel, hoje em dia na tela do computador, enfim. Né? Então, ele externaliza esse seu espírito, né, esse seu pensamento, num objeto externo a ele, que é o livro, e aí ele se torna, então, um produto humano objetivado. Assim como em todos os materiais produzidos pelo ser humano, numa casa, num carro, um celular, qualquer objeto que você olhe à sua volta. O que tem aí à sua volta, fisicamente, e também a nível no sentido de conhecimentos e de que eles chamam de trabalho imaterial, que não precisou de um trabalho humano para estar aí. Então, tudo que você vê à sua volta de objetos é objetivação humana, quer dizer, de ideias humanas, de projetos humanos, né? Nesses objetos que estão à sua volta. E isso é feito pelo trabalho. Né? Então, o trabalho é essa questão de transmitir o espírito humano para os objetos, e esses objetos depois retornam como produtos humanos a serviço do bem-estar humano. Bom, a gente está falando muito de ser humano, tudo, mas o que é o ser humano? Né? O homem, primeiro, não nasce ser humano. Né? Ele se produz como ser humano pelo trabalho e nas relações sociais. O homem é um ser social. Agora, entenda bem aqui. Processo de trabalho para Marx e para Engels é sempre uma atividade teórico-prática. Não é só do pensamento e nem só da atividade operacional. Nesse sentido, se diferencia um pouco do conceito clássico da definição de homem como o Homo sapiens, né? O homem que pensa e sabe que pensa. Aí nós temos o homem que pensa, que é o ser em si, e o Homo sapiens, que é aquele que pensa e sabe que pensa. Aquele que sabe que pensa é o homem para si. E ele traz um conceito maior que entende o homem como o homem faber, homo faber, o homem que produz objetos, ferramentas, o homem que trabalha. Né? Só que, para isso, ele necessita não só da capacidade operacional e técnica, mas também do conhecimento sobre o trabalho, sobre os seus interesses, né, para realizar a atividade. Nesse sentido, ele é um produto imaterial, o conceito de trabalho e atividade de trabalho é um produto humano a serviço do próprio homem. E se o ser humano, então, é um homem, para ser humano, ele nasce inacabado, e para ser humano ele tem a necessidade de trabalhar, como isso se dá no processo de humanização? Então, vejam aí a associação que eu trago. É um processo que vai o seguinte, o homem passa de ser natural biológico e se transforma em ser cultural social pelo trabalho. Isso tem a ver com um texto do Engels, chamado, né, O Papel do Trabalho
na transformação do macaco em homem. Ele dialoga um pouco com o Darwin e traz aí, enquanto o Darwin fala da origem biológica do ser humano, o Engels vai trazer também a origem social e histórica do ser humano. Portanto, o ser humano ele sempre age como um ser situado, né, historicamente. Então, o trabalho, em resumo, é muito complexo, mas vou tentar resumir o melhor possível aqui. É um processo de transformação do homem em ser humano. Processo ontocreativo de produção da existência humana, material e imaterial. O trabalho funda, por assim dizer, uma segunda natureza, a natureza propriamente humana, o ser social. Então, transformação é uma ação humana de transcender a forma das coisas. Então, o ser humano age sobre a árvore, né, para transcender a forma da árvore em mesa, cadeira, em ponte. Isso é feito pela ação humana. Então, a ação humana, o trabalho é uma ação humana de transformação da natureza em algo útil ao consumo humano e ao bem-estar humano. É por isso que, ao produzir coisas e objetos, o homem, pelo trabalho, produz também a si mesmo, enquanto espécie, enquanto ser genérico. Próximo slide. A formação humana, então, ela é uma atividade além do desenvolvimento apenas da potencialidade intelectual, espiritual, teórica do ser humano. A formação humana consiste em desenvolver todas as potencialidades humanas, e não só a potencialidade de pensamento, não só a potencialidade intelectual, como normalmente se pensa e se associa ao ensino escolar. Então, a formação humana consiste em desenvolver todas as potencialidades humanas em sentido omnilateral, conceito que será melhor visto, né, no segundo capítulo, hoje ainda, do livro que nós estamos estudando. Então, o que é o conceito de omnilateralidade? Resumindo, remete ao campo vasto, complexo e variado das dimensões humanas, tipo a dimensão ética, afetiva, moral, estética, sensorial, intelectual, prática, no plano dos gostos, dos prazeres, das aptidões, das habilidades, dos valores, etc., que serão propriedade da formação humana em geral, desenvolvidas socialmente. Aí a questão é o seguinte, próximo slide, por favor. Quem tem condições hoje de desenvolver todas as suas potencialidades? O trabalhador ou aquele que não trabalha, mas vive do trabalho do trabalhador? Então, aí já vamos entrar aqui. Nós vimos antes o conceito e o fato do trabalho, em linhas bem gerais, como um elemento ontológico de formação do ser humano, então, no aspecto positivo, e vamos começar a entrar agora no trabalho no sentido negativo, como exploração do ser humano, como trabalho alienado. Então, todavia, apenas poucos indivíduos podem desenvolver livremente todas as suas potencialidades humanas, em sentido unilateral. Trabalho histórico-ontológico, né, ou ontocreativo, versus trabalho alienado e emprego. Ontocreativo aqui pega o conceito de criação como aquilo que faz existir quando não existia, como aquilo que cria o novo. Inclusive, a Marlene Chauí, filósofa, professora da USP, ela tem em algum dos seus trabalhos uma definição do conceito de liberdade, onde que ela propõe e pensar a liberdade para além da escolha, de escolher, né? Mas pensar a liberdade como a capacidade, o poder humano de criar o possível, de fazer existir o que não existia, de criar o novo. Ora, o que é isto senão o trabalho? Uma mesa não está incutida em potência na árvore, no sentido natural. Né? A atualização da árvore, a realização e a transformação da árvore em cadeira e mesa é algo que é projetado, uma projeção da mente do espírito humano sobre a árvore. Mas na árvore, em sentido natural, original,
Isso não existe, ou seja, isso não é previsto pela natureza. Isso foi previsto pelo ser humano e imposto à natureza, transformando-a e adaptando ela à questão da árvore. Então, é uma criação humana, ele faz existir o que não existia. E não existiria sem ação humana. Depois nós vamos voltar a isso. Então, o trabalhador deixa de exercer no trabalho alienado, né? Por isso que é a questão reducionista e negativa do trabalho, né? Deixa de exercer o trabalho como uma atividade de autorrealização humana, no sentido pleno, de satisfação de uma necessidade própria sua. E o seu trabalho se transforma apenas em um meio para satisfazer suas necessidades fora do trabalho. Pois no seu trabalho, ele exerce para satisfazer as necessidades de um outro, o dono do trabalho, em troca de um salário. Ora, quem é esse dono do trabalho? Pense um pouco. O trabalho, então, como emprego, é a expressão concreta do trabalho alienado. Então, vejam bem. Desenvolver as potencialidades, todas as potencialidades humanas. Vamos pensar, então, na formação humana via educação e escola. A escola pública, que é pensada para o trabalhador, por quem não é trabalhador, mas dele precisa, né? Ela é pensada para formar no trabalhador, no ser humano que trabalha, todas as suas potencialidades humanas ou só as suas potencialidades para o trabalho, ou seja, a sua potencialidade operacional. Ou ela desenvolve também a sua potencialidade intelectual, artística, científica, nos seus outros aspectos. Nem pense nisso, né? Então, agora, pensa no filho dos proprietários, hoje os capitalistas. Esses têm condições, né, de desenvolver todas as suas potencialidades, ter recursos econômicos, culturais a seu serviço, às custas, né, desses recursos que são roubados da classe trabalhadora, literalmente apropriados e roubados da classe trabalhadora. Esse é o processo de alienação, né? Você aliena, você tira do trabalhador toda a sua capacidade de produzir a sua própria existência. A única propriedade que ele tem é a de pensar, de usar a propriedade de trabalhar, né? Que é de trabalhar intelectualmente e manualmente, e que ele coloca a serviço dos donos do trabalho em troca de um salário. Próximo slide. Neste contexto, a educação aparece como um espaço e meio de formação para o trabalho alienado, né? Como vão dizer os críticos reprodutivistas e outros que criticam a escola atual pública, que está para o trabalhador por ser um aparelho ideológico do Estado burguês. Os níveis e desníveis do campo educacional refletem os interesses da formação adequada à reprodução e manutenção do trabalho alienado. E o Saviani reconhece isso e, ao mesmo tempo, não é contra isso. Só que ele também reconhece que a história não para aí. Essa história não se limita a isso, né? E aí, por outro lado, vai dizer o Saviani, considerando o papel da educação como campo de luta de classes e superação dessa condição, isto passa pela contribuição da filosofia da educação. E a contribuição da filosofia da educação pode se dar, né, mas também, não só como disciplina do currículo, ou seja, disciplina escolar, mas muito mais do que isso, também como filosofia da escola, filosofia do currículo. Então, uma filosofia do currículo e também a filosofia no currículo. Porque também contribuem para isso as próprias ciências e as artes. Saviani reconhece muito bem isso, vai ficar claro isso no segundo capítulo. Por causa do espaço, né, não dava tempo dele desenvolver mais isso. Isso, para entender esse papel que a filosofia e as ciências e as artes podem ter numa escola realmente para o trabalhador, ele recorre ao conceito de clássico, ou seja, como um patrimônio cultural da humanidade, como elemento de plena humanização. Próximo slide. E caminhando para o final. Então, filosofia da educação e o acesso aos clássicos como condição necessária, ou seja, não pode ser de outra forma, ela é essencial, ela é obrigatória, é essencial, então, para a formação humana. Em linhas gerais, e o Saviano já trabalha esse conceito de classe em vários outros textos dele,
E é importante que a gente se aproprie desse conceito, porque ele é fundamental para se operar com a pedagogia histórico-crítica hoje, seja intelectualmente, seja de maneira operacional, na prática. Então, ela é a ideia, clássico, e a ideia de algo que é referência para os demais, que corresponde às regras, que se aproxima da perfeição, que é sóbrio, simples, isento de ornamentações, que é paradigmático, modelar e exemplar. Nesta acepção, não coincide com o tradicional e nem se opõe ao moderno. Então, o clássico ele não é o tratar, o lidar com cadáveres, com coisa morta, né? Mas sim com grande vivo, né? Com elementos que realmente ainda são importantes e vivos para a humanidade hoje. Aí ele conclui assim, refere-se àquilo que resistiu ao tempo, que extrapola o momento em que foi formulado. Define-se, pois, pelas noções de permanência e referência. Então, é aquilo que permanece atual e ainda tem uma importância fundamental para a gente. E não é por outra razão que ainda se estuda Paulo Freire, que ele está no passado, século XX, é coisa morta. Não só ele fisicamente, se você for usar aquela regra de que a história e o conteúdo são coisas já ultrapassadas, ou seja, a concepção tradicional de pedagogia tradicional, que é a concepção da Escola Nova e de outros consortes, que abstraem essa ideia do clássico como algo ainda vivo, não tem por que a gente estudar Paulo Freire, nem Dewey, nem Perrenot. Não tem como a gente estudar, e nem por que a gente estudar Piaget. Para com isso. É um presentismo que se instala aí, e que, se ele for aceito de maneira dominante, ou continuar sendo aceito, ele vai trazer aí muitos problemas para a nossa formação humana geral. Porque um Aristóteles, um Platão, né, um Dewey, né, um Comênios, um Marx, um Gramsci, um Lukács, tem muita a nos dizer ainda hoje. Então, por que não ouvi-los? Tê-los como companheiros de viagem, tê-las como companheiros de viagem, os nossos grandes pensadores também aí, né? Como citei agora a Marlene Chauí, tem muito a contribuir no nosso processo, né? Próximo slide. Até eu costumo dizer, brincando, obviamente, mas acredito bastante nisso, essa questão do clássico, essa questão do teórico, do filósofo, né, se opondo à questão da prática, é uma oposição muito pequena, muito pobre, e que ela tem a sua razão de ser em certo sentido, em certos limites, mas extrapolando isso, ela se volta contra o próprio pensador e a própria prática. E aí eu costumo dizer que não há nada mais prático do que uma boa teoria, né? Então, a gente vê aí. Aí, essa questão da filosofia, que tem como conteúdo da história, se expressa na ideia do espírito do tempo, que o Marx vai pegar de Hegel, né? Filósofo aí de meados do século XVIII e XIX, e que ele vai falar que a filosofia é o espírito do tempo, no sentido de que a filosofia de uma época, ela sempre expressa as principais angústias daquele tempo, as principais questões, os principais sonhos, perspectivas. Então, você não tem como estudar um René Descartes, né, que fica entre a transição entre o período medieval e o período moderno. Ele, inclusive, é tido como um marco do início da filosofia moderna e do período moderno, sem olhar o seu tempo, que era um período de transição. Lembra que ele via tudo que eles acreditavam até então como verdade inabalável, né? A Terra como centro do universo, a Igreja como sendo o centro do mundo humano e tendo todo o enúncio papal era indiscutível, né? Era verdade absoluta. A questão que só o mundo europeu existia. Está falhando sua voz? Acho que deve ser alguma coisa de conexão. Foi só agora ou já está a tempo? Voltou. Você parou no Descartes, falando. Ah, tá. Então, recuperando. O René Descartes, ele é a expressão dessa ideia do espírito do tempo,
de que toda filosofia ela condensa em si, ela capta no espírito da sua época, no sentido que ela sintetiza em si as principais questões daquela época, as principais angústias e os sonhos também daquela época. Como René Descartes, ele está no momento de transição entre o período medieval e o período moderno, e aí, como que se traduz isso, a questão de ele, no seu pensamento, na sua filosofia, expressar as angústias do seu tempo. Vejam, eles passavam por um momento de transição muito radical. Se coloque no lugar das pessoas daquele tempo. A questão do eurocentrismo, né? Também, né? Eu estou querendo dizer aqui do teocentrismo e do antropocentrismo, passar da igreja como centro do universo para o homem como centro, né? A Terra não é mais o centro do universo, né? Por causa do Galileu, questão do movimento da Terra, né? De translação e rotação. E a descoberta das Américas, né? O mundo europeu era um mundo conhecido. Imagine nós hoje que nós estamos acostumados a entender que na Terra é o único lugar que nós conhecemos que existe seres humanos iguais a gente. E se a gente encontrasse outro planeta com pessoas iguais a gente vivendo outro estilo de vida? Imagine o que ia dar na nossa cosmovisão de mundo, né? Então, é o mesmo sentimento. E aí, nesse sentido que, se você, que ele vai querer dizer, se você quer conhecer adequadamente uma época, comece pela filosofia do tempo, porque naquela filosofia você tem as principais questões daquela época. É nesse sentido que o objeto da filosofia é a história. E você buscando na história, você vai entender a filosofia. E não o contrário, né? Só na filosofia você vai entender a história. Em última instância, né, é a história que determina a filosofia, mas, ao mesmo tempo, a filosofia te ajuda a entender a própria história. Resulta disso o valor educativo da filosofia. Pensa bem, pela história da filosofia. O estudo dos clássicos da filosofia configura uma via de acesso privilegiada, não a única, obviamente, à compreensão da problemática humana. E a educação não é outra coisa senão o processo por meio do qual se constitui em cada indivíduo singular a universalidade própria do gênero humano. Então, a formação humana é histórica do homem singular e do homem pertencente ao gênero humano, ao homem ser social. Nesse sentido, você tem que buscar na história da educação e aí usar a história da filosofia como elementos para te ajudar a entender melhor a nós mesmos. A nós mesmos não enquanto indivíduo, mas enquanto ser social histórico. Aí ele chama a atenção da polêmica de slogans versus definição. Muitas teorias, ele desenvolve isso bem no clássico livro do Saviano, Escola e Democracia, dentre outros. A crítica que ele faz à Escola Nova e às outras é que elas operam, as pessoas, né, saem dos cursos de licenciatura e pedagogia, como ele vai dizer na conclusão do livro História das Ideias Pedagógicas, né, saem com a cabeça escola novista, construtivista, e caem numa escola concreta de elementos tradicionais. E aí entra em crise, né? Porque ele não vai ter uma classe, vai ter que botar uma classe superlotada, sem biblioteca, sem laboratório, né? E tantos outros elementos que, para desenvolver o projeto educativo da Escola Nova e do construtivismo, seria necessário. Aí entra em crise. E ele falou que não é raro se encontrar aqueles que se professam partidários de determinadas teorias pedagógicas, que não leram a teoria, não se aprofundaram nas teorias pedagógicas dessas referências que eles se baseiam. E isso, obviamente, não vale só para a Escola Nova, vale para toda e qualquer teoria, inclusive a própria pedagogia histórico-crítica dos seus desenvolvedores. Porque é no estudo aprofundado da teoria, nos seus clássicos, que você vai chegar às definições. As definições. E essa polêmica, ela é o que complica essa questão da escola no mundo atual, porque se constroem políticas públicas de educação, se pensa em novas didáticas, se organiza o trabalho na escola, na sala de aula, baseado em slogans, e não baseado nos conceitos clássicos, nas definições.
Em última instância, é isso que ele quer dizer. Para encerrar, nós temos aí, então, a necessidade objetiva de superar o momento dessa polêmica e entrar na fase clássica. O que é a fase clássica? Aquela em que já se deu uma depuração, e isso se dá no tempo, né, na história, ocorrendo a superação dos elementos da conjuntura polêmica, o presentismo, que eu me referi agora há pouco, com recuperação daquilo que tem caráter permanente, porque resistiu ao embate do tempo, continua atual. E isto nós somente encontramos nos clássicos, aquilo que eu me referi agora há pouco, porque nós estudamos esses autores antigos, estudamos ainda Newton, estudamos Einstein na escola, porque eles ainda ajudam a gente a entender o nosso mundo, se não completamente, mas em parte. Aí temos as teorias novas, mais contemporâneas, tendem a ampliar, né, e permitir essa visão mais total da realidade. Então, chamando a atenção a isso, filosofia, educação, história e trabalho. São 4 categorias que, de certa forma, fundamentam a pedagogia histórico-crítica. Não há como você operar com a pedagogia histórico-crítica sem se aprofundar na filosofia, e esta é o materialismo histórico dialético, que dá sustentação teórica filosófica à pedagogia histórico-crítica. Sem também ver o seu desenvolvimento na história, tanto da pedagogia histórico-crítica, quanto também da própria pedagogia, da própria educação na história, né? E isso está relacionado com o trabalho, não só o trabalho produtivo, né, material, mas também o trabalho imaterial, aonde se encontra a educação e o elemento cultural. É isso, meus queridos, minhas queridas, né? Espero ter ajudado aí a gente dialogar melhor aí com o Saviano. Mas nada substitui a leitura do próprio texto, né? Não vão ficar só com os slogans que eu trouxe aqui, mas também vão uma definição própria do professor Saviano. Muito obrigado. Obrigada, professor Dalto. Então, boa noite novamente, né, a todas, todos e todes que estão assistindo. Bom dia e boa tarde para quem for assistir em outro momento, né? Vai ficar registrado aí no YouTube. Eu gostaria de começar minha fala agradecendo, né? Dizer que foi a partir do convite, assim, né? Foram 3 sensações, né? Um susto, me senti honrado e me senti preocupado, né? Porque fazer uma exposição de um texto do professor Newton Duarte é uma responsabilidade muito grande, né? Vocês já estão no 2º ciclo, então já tem uma... Né, provavelmente, muitos já têm uma certa aproximação, então isso nos deixa preocupados. Mas, né, eu sou orientando da professora Celita Farel, ela diz, né, que tarefa dada é tarefa cumprida. Então, né, não podia me furtar de estar aqui para dialogar com vocês sobre esse tema tão importante, né, para a gente que é da área da educação, né, do trabalho pedagógico, da prática pedagógica, a formação unilateral, né, que é o tema central do texto que eu vou fazer a exposição. Eu não sei se Léo, eu me encaminhei para você as lâminas, eu não sei se eu mesmo que posso fazer o compartilhamento, que também eu posso fazer. Ailton, como você achar melhor? Eu posso baixar rapidinho aqui para... Se eu compartilhar, eu vou continuar me vendo? Acho que não, Ailton. Eu vou baixar aqui e vou... Então, por favor, eu vou espelhar prefiro... para você. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, não tenho a eloquência do professor Dalton, né? Já parabenizá-lo pela exposição, foi muito boa, muito importante. Vai me ajudar em alguns momentos, que algumas coisas eu não vou me estender, porque você já fez aí com muita propriedade. Por enquanto não baixa aí, eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou o professor Ailton, da Universidade Federal de Alagoas, sou professor de Educação Física, né, do curso de Educação Física, licenciatura, e faço doutorado na Faculdade de Educação, na
na UFBA, orientando a professora Celita Farel, e né, tenho interesse de estudos em psicologia do desenvolvimento, de pedagogia histórico-crítica, trabalho pedagógico, né? Então, o meu texto é o capítulo 2 do livro, né? Educação ou Conhecimento Escolar e Luta de Classes, né? E o texto, o título do meu texto é Educação Escolar e Formação Humana Unilateral, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica do professor Newton Duarte. Mais para título de ficar registrado, né, que eu já socializei com o professor Leonardo, ele depois pode socializar se assim for de interesse para, né, o grupo, eu fiz uma breve exposição do que o professor Newton Duarte, né, brevíssima, né, porque a produção dele é muito grande. Pode passar, por favor? Então, o professor Newton Duarte, ele se formou em pedagogia em 1985, na UFSCar, e em 1987 ele conclui o mestrado. Em 88 ele entra como professor da Unesp, do campus de Araraquara. Em 92 ele faz o doutorado, conclui o doutorado na Unicamp, né? Em 1999 ele se torna livre docente, e em 2009 ele faz concurso para professor titular, né, da Unesp. Tem pós-doc, o pós-doutorado, né, na Universidade de Toronto, no Canadá. Foi professor visitante por 2 anos, né, na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Pesquisador visitante na Universidade Simon Fraser, em Vancouver, no Canadá. É pesquisador associado do Instituto de Humanidades aí, da Universidade de Simon Fraser, né, no Canadá também, e é coordenador do grupo de pesquisa de estudos marxistas em educação, né? Pode passar, por favor. E, né, as principais obras, eu já só para citar, né, os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos, a individualidade para si, Vygotsky e o aprender a sociedade do conhecimento, a sociedade das ilusões, e tem a crítica ao fetichismo da individualidade que ele organiza, né, que ele é organizador. Aí houve uma configuração aí houve uma mudança aí na transformação do PDF, desculpem. É bolsista produtividade do CNPq desde 1996 e é pesquisador associado hoje do Instituto de Humanidades da Universidade Simon Fraser, em Vancouver, no Canadá. Só muito pouco, né? Mas tem muitos capítulos de livros, artigos e né, uma produção vasta. E o professor Newton Duarte, ele tem, né, a habilidade de falar, desenvolver, pesquisar e expor, né, suas pesquisas de temas muito complexos de uma forma muito clara, muito entendível, né? Então é sempre muito bom trabalhar com os textos dele, apesar da complexidade, sempre é muito bom. Então, o texto, como eu falei para vocês, é esse, né, Educação Escolar e Formação Humana Unilateral, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, do professor Newton Duarte, e ele está dividido vou colocar 4 partes, né, porque eu considero as referências também uma parte fundamental, né, avaliar as referências, a gente tem entendimento do texto, né, compreende que perspectiva teórica está fundamentada, né? Então, a primeira parte é formação unilateral, transformação social e educação escolar, onde ele vai fazer uns apontamentos mais gerais sobre a formação unilateral. Os conteúdos escolares e a transformação da visão de mundo, né, a segunda parte, onde ele vai desenvolver vai defender, né, o ensino da ciência, né, dos conhecimentos científicos, da filosofia, dos conhecimentos filosóficos e dos conhecimentos artísticos na educação escolar, né, como a base do que a gente vem chamando de desenvolvimento humano unilateral, ou formação humana unilateral, né? Ele vai defender que, no fim das contas, é isso que a educação escolar deve fazer para desenvolver, né? Então, transmitir a riqueza humana, né? A produção humana, que está aí cristalizada na ciência, na arte e na filosofia, né? E
como complemento, né, o tópico, ele traz a discussão a cultura popular, né, vai discutir o lugar da cultura popular nesse processo, né, porque a pedagogia histórico-crítica, muitas vezes, por falta de, às vezes, de um conhecimento mais aprofundado, né, acusada de não considerar a cultura popular ou de colocar como uma coisa menor. Ele vai fazer essa discussão que eu considero fundamental, né? Eu acho que a gente se debruça constantemente com isso. Para a gente que defende uma perspectiva teórica, materialista, histórica, né? Histórica e dialética, a gente sempre recebe nessas acusações de que a gente não considera o que o povo produz, o que é produção, como se fôssemos elitistas, né? Ele vai fazer essa discussão a partir de Saviani e, como eu falei, as referências, né? Que eu não vou expor as referências, mas eu considero fundamental destacar aqui. Então, aproximadamente, eu tenho bastante lâminas, tem texto, mas eu não vou me prender a eles. É só um roteiro para eu conseguir expor, né? Tem muita coisa que o professor Dalton já falou e que eu vou passar rapidamente. Então, vamos lá, né? Estou acompanhando aqui meu tempo, eu acho que eu tenho 8 minutos, né? Vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. Então, né? Ele começa fazendo essa pergunta, né? Por que esse tema, né, de formação unilateral é central para a pedagogia histórico-crítica, né? Então, né, a formação unilateral, ele vai destacar, né, que é na perspectiva da superação da sociedade capitalista, né? Esse modo de produção da vida aí, né, de produção e reprodução da vida, né, que tem relações sociais aí consideradas por nós nefastas, né? Então é a superação que faz com que a gente tenha essa necessidade de discutir essa formação unilateral, porque o próprio professor Newton vai dizer, né, aí fundamentado, não aparece muito, mas em Marx, em Gramsci. No Brasil, aqui, tem a professora Della Fonte, que discute essa questão da formação unilateral também, né? É que, na perspectiva da sociedade capitalista, essa formação humana unilateral ela não é possível, né? Pela relação que existe, essa questão da totalidade que o professor Dalton falou, né? Nas relações sociais que nós temos, é impossível, mas a contradição faz com que a gente discuta, tenha necessidade, porque para a gente apontar para que horizonte de mudança social que a gente quer. Então, ele diz isso, né, que é fundamental por isso, porque na perspectiva da superação da sociedade capitalista pelo socialismo, então não é mudar para qualquer coisa, é pelo socialismo, e aí o socialismo como um processo de transição para o comunismo, né? Pode passar, por favor. Rapidamente também, eu não vou falar sobre muito isso, porque isso está diluído na exposição do texto, mas ele vai dizer que tem 3 aspectos da sociedade comunista que são fundamentais para pensar na formação humana unilateral, que é a individualidade livre e universal, a autoatividade como atividade plena de sentido e as relações humanas plenas de conteúdo. Elas têm conexões, esses 3 aspectos eles estão entrelaçados, né? Então, a individualidade livre e universal, a gente é livre, na perspectiva que o professor Newton diz, quando a gente se apropria da produção humana, né, que existe, quando a gente se aproxima do gênero humano, né, como perspectiva individual, né, quando os indivíduos eles são livres, não na perspectiva de fazer, do senso comum de fazer o que quer, o que tem vontade, né, não a autoatividade como plena de sentido, né? A gente vai realizar aí a partir do trabalho, numa outra perspectiva, e não no trabalho assalariado aí, alienante, né? nessa sociedade, e com relações humanas também que vão ter outro sentido, né? Então, ele vai dizer que esses 3 aspectos estão entrelaçados aí, e que ele não está se referindo às experiências históricas do socialismo no século XX. E aí ele diz que ele não vai fazer uma análise, né, de pontos positivos e negativos, mas dizer que elas não se desdobraram, né, não foram esse aspecto que ele diz que tem que ser um processo de transição. Elas não deram continuidade nas mudanças e não se transformou em sociedades comunistas, né? Ele vai dizer isso. Pode seguir, por favor. Então, pode passar, porque isso eu já falei. Só para a gente seguir.
ele vai dizer, né, que a necessidade dessa discussão da formação humana unilateral é fundamental por conta da contradição, né, da contradição como uma categoria da realidade, né, que faz a realidade se mover, né? Então, quais são esses dois aspectos? Né? Que é necessário, primeiro, reconhecer que a formação humana unilateral não ocorrerá nessa forma social que nós vivemos, né, no capitalismo, mas é importante, é fundamental, a contradição essa é o quê? Que nós, enquanto indivíduos, enquanto professores, enquanto escola, precisamos pensar e atuar para que a formação dos seres humanos nessa mesma sociedade que a gente vive se aproxime o máximo possível desse ideal, né? E aí, nessa perspectiva, né, nós temos já condições objetivas de pleno desenvolvimento humano, mas as relações sociais de produção e reprodução da vida não permitem que todas as pessoas acessem essa produção. Então, a gente precisa reconhecer que isso não vai acontecer nesse momento e também entender que nós precisamos lutar para que nesse mesmo espaço, porque senão ficaríamos naquela coisa etapista de primeiro a gente consegue a revolução, depois todo mundo se humaniza, se desenvolve unilateralmente, né? E a realidade não se movimenta assim, se movimenta por contradição. Né? Então, pode seguir, por favor. E ele vai dizer, né, lá no início, ele fala que a perspectiva histórico-crítica defende a revolução socialista. Né? Então, ele vai dizer que esse propósito é superar as relações, né, capitalistas de produção para possibilitar que as forças produtivas materiais e ideativas possam se desenvolver plenamente a serviço de toda a humanidade, ou seja, a serviço da efetivação da universalidade e da liberdade como característica da vida de todos os indivíduos. Né? Eu destacaria essas duas categorias aí, universalidade e liberdade, né? Então, a universalidade humana, quer dizer, o que está posto enquanto seres sociais que nós somos na sociedade, nessa sociedade que vivemos aqui, a possibilidade que nós temos, e essa liberdade vai ocorrer quando a gente tiver esse acesso. Então, essas duas categorias são fundamentais para a gente entender aí. Pode passar, por favor? E ele diz, né, que a formação unilateral não é a única coisa que a Revolução Socialista defende, né? É uma perspectiva, mas também dois aspectos fundamentais aí, né? Que é garantir a sobrevivência da espécie humana e das outras espécies de seres vivos que habitam esse planeta conosco e possibilitar que todo ser humano tenha adequadas condições de alimentação, vestuário, moradia e transporte, né? Ele vai dizer que isso está atrelado, essas coisas estão juntas, né? Que nós não podemos pensar isso separado, né? Essa perspectiva de totalidade aí. Então, ele vai falar, né? O desenvolvimento unilateral dos indivíduos é um processo que envolve a totalidade da vida humana, né? Então, o que significa que ele não pode se limitar ao âmbito da educação escolar. Então, a formação humana unilateral é uma formação mais ampla do que a formação escolar. Ele vai falar, né, que tem a questão aí da participação política, da nossa inserção, né, pensando hoje, né, nos organismos da nossa classe, se formos estudantes, né, de participar como estudante, de professor como professor, de técnico escolar como técnico, né, no ambiente que a gente tiver, a gente precisa também participar dos processos decisórios políticos que existem, né? E, né, na semana que nós temos aí uma eleição, né, para chegar, quer dizer, na próxima, né, que é no domingo, é fundamental a gente entender isso, que nossa formação formação unilateral mais ampla do que a educação escolar. Ela supera por incorporação a educação escolar. Pode passar, por favor. Pode passar isso aí também, que eu acho que teve um erro aí. Isso, aí ele vai fazer uma discussão também, né, que eu já falei um pouco, mas ele vai trazer sobre esse limite, que a gente não pode ter a ideia de que a educação escolar ela
ela vai fazer o desenvolvimento da formação unilateral agora. Mas também a gente não pode ir para o outro lado, que Dalton chamou a atenção, né? A gente não pode ser crítico reprodutivista para dizer a escola ela é um aparelho ideológico de Estado, né? Pensando aí no Althusser, de que ela não é possível dentro da escola a gente, né, travar a luta de classes aí, defender. E ele vai dizer que a escola também, não só a escola, ela pode ser, numa perspectiva do em si, né? Uma escola em si, ela pode ser uma escola burguesa, uma escola capitalista, mas ela pode também contribuir para a Revolução Socialista quando ela transmite a experiência, né? a cultura humana acumulada aí. Quando ela faz isso, ela está contribuindo. E que a gente tem que pensar que ela tem que contribuir de uma forma mais orgânica, né? Passar de ser uma escola que contribua em si, uma escola para si, né? Uma escola revolucionária para si. E aí ele vai fazer essa discussão com os professores também. Então, aquele professor que, mesmo que não tenha uma visão progressista, mas que ele defende que todas as pessoas elas têm o direito de adquirir o conhecimento humano acumulado, ela também está contribuindo, né? Mesmo sem saber ou sem defender, contribuindo para que a gente consiga, né? Ter elementos ou acumular forças, né? Vamos dizer assim, para pensar numa transformação. Então, essa discussão é muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, né? A escola é um espaço de reprodução, então não vamos disputar a escola, e a gente precisa disputar. O professor Saviani já faz isso, esse alerta desde Escola e Democracia, né, quando ele vai falar das críticas reprodutivistas, se a gente não pode ter essa perspectiva. Pode passar, por favor? Aí ele vai dizer que a escola, né, eu não vou fazer a leitura para não ficar uma coisa... a escola... a escola não é o espaço de reprodução da cultura burguesa. Ele vai fazer essa discussão que eu acho interessante, que à primeira vista a gente, né, fica assim, toma um susto, né? Como assim? A gente diz, né, todos os espaços são, né? Mas ele vai dizer que a contradição que a burguesia explora é a contradição de ter duas escolas. A escola do trabalhador e a escola dos burgueses de seus filhos, né? Então, ele vai dizer que o modo de vida burguês não vai ser disseminado na escola dos trabalhadores, né? Ele vai... E aí, o que o professor Newton chama a atenção? Que a gente precisa, né, colocar essa escola a serviço dos interesses da classe trabalhadora, para ela ter uma função. Então, na atenção aí da luta de classe, a gente precisa disputar, fazer essa disputa aí. Por favor, pode passar. E aí, eu já até falei um pouco, né, sobre isso, sobre essa questão de o professor que faz, mesmo ele não concordando com ideias progressistas, né, porque a gente conhece, né, quem está aí na escola sabe que ele é um espaço de muitas perspectivas teóricas e posicionamentos também com relação à sociedade e à relação da educação, né? Tem gente que está aí achando que a educação tem que ser uma reprodução, né, da sociedade, fazendo alguns ajustes, outros, né, defendendo que ela seja um elemento de transformação, né, que ajude na transformação social, e tem pessoas que estão entendendo que a escola tem que fazer o que é necessário para as pessoas serem, né, adultos felizes, aí, adaptados à sociedade que vive, né, pragmáticas. E né, a gente vai defender que a socialização do saber sistematizado vai estar a serviço. E quem fizer isso, né, quem socializar o saber, está colaborando. E o professor que faz isso, eu já falei. Pode passar, por favor. As minhas contas aqui, eu tenho 22 minutos, é isso? Ailton, você está correto. A gente estava aqui debatendo o que você estava expondo aí, eu acabei... Tudo bem. Então, só para eu saber, correto. Vou seguindo aí. Então, eu também já chamei a atenção disso, né, que o ideal nosso, né, para essa escola, né,
uma escola socialista, uma escola na perspectiva, aí, né? A escola que a pedagogia defende é essa escola que vai passar de em si para si, ou seja, que ela deixe de ser, que ela faça essa transmissão do conhecimento científico, filosófico e artístico de uma forma que seja a partir dos interesses da classe trabalhadora, né? Aí ela vai ser de em si para si, ela vai fazer essa discussão. Pode passar, por favor? Pode passar também? E aí ele vai dizer o seguinte, ó, como é que transforma essa escola de em si para si, né? Ele vai fazer avançar esse movimento do em si ao para si no campo escolar, é algo que exige ações individuais e coletivas, desde a sala de aula até os embates no terreno das políticas educacionais. Para isso, são necessárias a crítica radical, na perspectiva do que o professor Dalton falou, né, para a gente, as pedagogias hegemônicas e a clareza sobre o que de fato caracteriza a pedagogia histórico-crítica, que não pode ser reduzida a uma sequência de passos didáticos que os professores supostamente devem seguir em sua prática pedagógica. Então, é isso, ele vai fazer essa discussão, e eu já falei um pouco, e essa questão lá mais à frente ele vai dizer, né, que algumas perspectivas que às vezes parecem progressistas, mas elas não são, como a educação em tempo integral, né, às vezes muita gente confunde com formação unilateral, e uma necessidade de fazer a crítica às teorias pedagógicas, e tem um momento das críticas mais à frente. Pode passar? E aí ele vai dizer, né, que nessa luta de classes, né, momentos que são propícios de transformação, de embates, como foi a LDB, a disputa pela LDB, né, que foi promulgada em 96, e que, no final das contas, ela foi, né, e quem já leu a obra do professor Saviani sabe como foi esse processo, né, essa disputa, que, no fim, no apagar das luzes, aí outro projeto entrou e ela é hegemonicamente, né, as pedagogias do aprender a aprender, que o professor Newton Duarte bem desenvolve em outro livro, né, Sociedade do Conhecimento, Sociedade das Ilusões, né, o construtivismo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos, o multiculturalismo, e agora, né, a escola ativa, que nós temos aí, sala invertida, essas perspectivas teóricas do aprender a aprender, são hegemônicas na LDB, e hoje a gente, com a BNCC, aí a gente tem, né, a reforma do ensino médio, a gente tem isso mais avançado ainda, né? E, como eu já falei de algumas vezes, logo do início, né, que eu falei que a gente precisa fazer essa discussão, a crítica à pedagogia histórico-crítica acaba acontecendo, né, e por conta da crítica acaba ocorrendo a negação das ciências, né, aí pelo relativismo epistemológico e cultural, como as correntes pós-modernas, né, que confunde a ciência positivista com a ciência moderna. E isso é muito importante a gente pensar, porque no momento que a gente vive desses 3 últimos anos, né, se a gente pensar em 2000, 2021 e 2022, né, com a negação da ciência, assim, indo às últimas consequências, né, como isso é importante, porque muita gente ainda tem a ideia, quando a gente defende a ciência, conhecimento filosófico, conhecimento artístico, fica fazendo relação com a ciência positivista, com as ciências biológicas, né, com essa visão ainda que já foi criticada já no século XIX, né? No século XIX já fez essa crítica da ciência positivista. Então, essa ciência que a gente defende não é a ciência positivista, né? É a ciência moderna, no sentido do moderno até o século XIX, né? No sentido contemporâneo dessa expressão. E aí, como eu disse antes também, que há alguns problemas que pode, né, a partir confundir a formação unilateral com a educação de tempo integral. Pode passar. E essa educação de tempo integral, por quê, né? O que o professor Newton fala, né? Que essa educação de tempo integral, ela vai ser o aumento da carga horária, né, de atividades, e nem sempre essas atividades, ou na maioria das vezes, essas atividades não são atividades de transmissão do conhecimento. São outras atividades, e quem conhece mais de perto sabe que muitas vezes elas nem têm vínculo com o projeto político-pedagógico da escola, né? São atividades extra, que a escola nem tem muita interferência com ela, né? A gente não está aqui questionando a necessidade de ampliação, e como ele disse, né, qualquer ampliação é necessária, mas a gente precisa defender o conteúdo dessa ampliação. E aí a gente está defendendo que o
conteúdo esse, que mais à frente ele vai expor mais um pouquinho. Então, a escola em tempo integral não é formação unilateral. É importante a gente entender isso. Pode passar, por favor. E aí ele vai defender também, nesse momento, né, que a educação escolar como mediação do cotidiano para o não cotidiano, né? E essa discussão é muito interessante porque ela retoma quando ele vai fazer a última parte da exposição, que é falando sobre a cultura popular. O cotidiano, né, a gente precisa entender que o cotidiano é, né, o ser humano agindo no imediato das suas necessidades básicas, né, pragmáticas. Então, trabalhar apenas o cotidiano, a gente perde a perspectiva humana, né, a perspectiva teleológica nossa, de planejamento, né, a teleologia, né, o planejamento, né, a gente analisa, a capacidade de analisar a situação, ver as perspectivas que nós temos de alternativas, utilizar uma dessas ou várias e depois avaliar se a escolha foi corretamente, né, feita. Essa capacidade a gente perde quando a gente só olha para o cotidiano, o dia a dia. Então, ele vai dizer que a formação unilateral ela tem que passar nessa perspectiva e do senso comum à consciência filosófica, como o professor Saviani faz no texto lá, né, de educação, com esse título, com o capítulo 1, a formação do educador, que ele vai desenvolver um pouco isso, né? Então, ele vai, né? Pode passar, por favor? Isso, no final, quando isso retoma, ele vai, né, dizer assim, olha, a transmissão escolar, essa aqui eu faço questão de fazer a leitura, a transmissão escolar dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos em nada se assemelha a um processo mecânico de deslocamento físico de um objeto de um local a outro, né? Quer dizer, da mente do professor para a mente do aluno, aquela educação bancária que o professor, que Paulo Freire, né, já fez a crítica. Então, não é isso. A transmissão do conhecimento aí não é isso. Trata-se de uma relação entre duas atividades, né? Duas atividades, ensino e aprendizagem, mediada pelo conteúdo ensinado. Eu acho importante isso, porque às vezes a gente fala, né, a mediação não é o professor mediador, aquela teoria do professor mediador, não é isso, como se o professor fosse um facilitador da aprendizagem, como se ele fosse um assistente, um auxiliar, né? Não. A mediação é pelo conteúdo, é o conhecimento científico, filosófico e artístico que vai fazer essa mediação. E quem é responsável por organizar esse processo é o professor. E aí, então, a transmissão tem aprendizagem e tem ensino. É fundamental a gente defender isso. Por quê? Porque tem algumas teorias que acabam minimizando a participação do professor, a profissão do professor, né? A gente fica como um auxiliar, e auxiliar qualquer pessoa pode fazer, inclusive com auxiliar, né, a sociedade costuma pagar menos, né? Então, assim, a defesa de nós como transmissores do conhecimento nos também dá identidade enquanto professores, né? Nós somos professores e precisamos ter aqui clareza desse processo. Então, dessa maneira, a escola realiza a mediação entre a vida cotidiana dos alunos e as esferas superiores de objetivação do gênero humano. E essas objetivações ele vai dizer, né, que são as ciências da natureza e da sociedade, o conhecimento científico, ou o conhecimento filosófico, né, filosofia, e o conhecimento artístico. Pode seguir, por favor? A síntese desse primeiro período, e esse primeiro é mais demorado mesmo, ele vai dizer assim, né, que a pedagogia histórico-crítica, como uma pedagogia marxista, não reduz a formação unilateral à educação escolar. Ela entende que a formação unilateral só será plenamente alcançada com a superação da sociedade capitalista e que a contribuição da escola à luta pela formação unilateral não se identifica pura e simplesmente com a escola de tempo integral, nem com uma agregação de saberes, né, como síntese aí dessa parte. Pode passar, por favor? A segunda parte, que é mais rápida, e o professor Dalton facilitou aqui muito minha vida, os conteúdos escolares e a transformação da visão de mundo. Aqui ele vai discutir, né, como a gente vai disputar essa concepção de mundo. A gente precisa fazer isso, né? A concepção do mundo do aluno a gente precisa disputar. Porque a concepção de mundo do senso comum, ela existe, está aí, a gente vem, né, tendo aí, está todo dia essa concepção do senso comum está invadindo a escola e tentando se impor
E a gente está defendendo aqui a concepção de mundo né, filosófica, né? Então, aí o ponto de partida tem que ser o trabalho humano, né? Essa atividade que o professor Dalton disse, né? A capacidade nossa de agir, né? Nossa, enquanto espécie humana, de agir na natureza, transformando ela para atender nossas necessidades e nos transformando nesse processo, né? Porque a gente vai também mudando, criando outras necessidades né? E porque necessidades criadas sendo satisfeitas, esse processo é um processo ininterrupto, né? Pode passar, por favor? E aí eu não vou desenvolver, porque também não é o professor, mas ele vai dizer isso, né, quando ele vai falar assim, por que eu tenho que estudar a ciência, né? E as ciências sociais e as ciências da natureza. As ciências da natureza, entendendo nós, seres humanos, como um elemento dessa natureza, né? Então, nós somos seres naturais também, vivemos no mundo natural, atuamos nele, transformamos ele, e radicalmente nós transformamos, e essa transformação nos transforma também. Então, ele aí, com Kozik e com Engels, ele vai fazer a defesa, né? Ele vai dizer, Kozik diz, né? Único ser do universo por nós conhecidos capaz de criar a realidade, né? Seres históricos sociais que somos. E Engels vai dizer, o domínio de nós próprios e da natureza exterior, baseado na consciência das necessidades naturais, como tal, é forçosamente um produto da evolução histórica. E aqui ele vai fazer o processo de humanização e de hominização, né? Quer dizer, o processo de transformação da espécie Homo sapiens está junto, né? É uma unidade aí, né? Essa transformação. Pode passar, por favor. E pode seguir, porque eu também já falei um pouco. E aí, sobre a filosofia, o professor Dalton desenvolveu muito bem, eu só coloquei isso aqui também como pontuar, né, porque eu não vou fazer a leitura, são questões, eu não tinha nem o plano de fazer mesmo, né, nem pelo tempo, é porque essas questões, né, o que é o ser humano, o que é a natureza, o que é a sociedade, o que é o conhecimento, essas questões são fundamentais que a filosofia responde, e ele vai dizer, não é nem o processo só de responder isso, mas o processo de nos inserir num processo de fazer essas perguntas, né? O processo é importante aqui, o processo de filosofar, né? Aí na filosofia, não na perspectiva aí de erudição, de pessoas, de mentes privilegiadas que fazem, não, de seres humanos que todos têm o conhecimento, né? Que não deve ser do senso comum, que deve ser do conhecimento científico, né? Deve ser fundamentado, e a gente fazer esse questionamento para a gente pensar, né, que rumos nós estamos seguindo, né, socialmente falando, né? Então, essas questões aí são fundamentais. Pode passar. Ele vai fazer a defesa da arte na próxima parte, que eu não vou também desenvolver, porque ele vai fazer sucintamente isso. Pode voltar? Deixa eu ser anterior. Não, segue, por favor. Eu me confundi. É sobre a arte mesmo, né? E ele vai falar qual é o papel da arte, né? Que a gente está falando que tem que desenvolver, tem que ensinar conhecimento artístico. Por quê? Porque ele vai dizer, as artes educam a subjetividade, tornando-nos capazes de nos posicionar perante os fenômenos humanos, né? Todos, né? Os fenômenos humanos. De um modo que ultrapasse o pragmatismo cotidiano. As artes trazem para a vida de cada pessoa a riqueza resultante da vida de muitas gerações de seres humanos em formas condensadas, possibilitando que o indivíduo vivencie de maneira artística aquilo que não seria possível viver com tal riqueza na sua cotidianidade individual, né? Então, ele vai agir na subjetividade humana, né? Questionando sobre as respostas que nós já demos aos questionamentos que são feitos e as que a gente faz e que a gente continua a dar, como é fundamental esse conhecimento artístico, né? E a relação que ele está fazendo entre arte e filosofia, né? E conhecimento científico. E para trabalhar com arte, ele vai falar, né? Para o professor trabalhar com arte, tem que ter, fazer três observações. A primeira, que o trabalho educativo realizado pelo professor se faz indispensável para formar intencionalmente nos alunos a capacidade de se apropriarem da riqueza da obra artística, né? Então, é fundamental o nosso papel.
e aí não só como professor de arte, né? O professor de educação física mesmo, eu tenho uma preocupação muito grande, né? A estética ronda a nossa disciplina, né? O que é arte na disciplina? Quais os limites quando a gente está falando de atividades da cultura corporal, por exemplo, né, da educação física, que tem um vínculo com conhecimento artístico, com conhecimento filosófico. Então, faz parte, pode passar. O segundo, né, a segunda observação necessária, que a escolha tem que ser coletiva, então não é uma escolha individual, ela tem que ser uma escolha coletiva, né, das obras que vão ser trabalhadas. E a terceira, que é que não se deve privilegiar nenhuma forma de arte específica, né, que deve proporcionar aí o máximo de atividades vinculadas à arte para os nossos estudantes e não privilegiar uma, né? Pode passar, por favor. Estão encaminhando para finalizar. Pode seguir. Então, como síntese sobre as artes, né, as ciências, assim como as artes, assim como as ciências e a filosofia, ao serem transformadas em conteúdos escolares, são colocadas a serviço da elevação da subjetividade dos alunos acima dos limites da vida cotidiana. Eu gosto muito desse texto, acho muito interessante, porque ele vai demonstrar por que a gente tem que ensinar filosofia, ciência e conhecimento artístico, né? Então, ele vai demonstrar qual a diferença desse do conhecimento do senso comum. Pode seguir. E aí foi a última, que é muito rápida, que ele faz uma exposição, eu acho que é uma página que ele vai fazer a discussão, mas que é fundamental, e ele vai usar Saviani para fazer isso. E ele começa fazendo a pergunta, né, que é preciso perguntar qual é o papel da chamada cultura popular nesse processo formativo que ele veio desenvolvendo, né, com a formação unilateral. Então, qual é o papel da cultura popular quando a gente está falando em conhecimento científico, artístico e filosófico, né? Por conta do que a gente já discutiu antes, logo no início, né? Que às vezes a gente é acusado de sermos elitistas, de não considerar o conhecimento popular. E ele usa Saviani no texto de Pedagogia Histórico-Crítica, que ele vai falar que existe uma falsa dicotomia entre cultura popular e cultura erudita. Por que ele vai fazer isso, né? Essa discussão, que é como se a cultura popular fosse uma coisa e a cultura erudita fosse outra, e elas não tivessem ligação nenhuma, não tivessem interferência. Que é uma visão muito, né, binária, né? Uma visão, a separação, né? Uma dicotomia, né? Então, a visão binária, ou é isso ou é aquilo. Como se na cultura popular não tivesse interferência das classes dominantes, e se a cultura erudita, que a classe dominante valoriza, não tivesse contribuição, não tivesse participação do povo, né? Aqui pensando dos trabalhadores. Eu costumo dizer, só para dar um exemplo sobre isso, né? Eu morei em Salvador por um tempo para fazer o mestrado e no doutorado, e eu tenho um costume, lá em Salvador, eu não vejo em outros lugares isso, alguns pontos de ônibus que são muito movimentados, acontecem pagodes. Na sexta-feira, algumas pessoas mesmo, trabalhadores mesmo, levam seus instrumentos, né, provavelmente para o trabalho, e eles fazem festa. Aí eu fiquei imaginando assim, quem olha para ele fica, né, tem aquela visão assim, nossa, como são criativos, ou aquela visão romântica, né? E não percebe a interferência aí da classe dominante nessa manifestação, né? A organização social que faz com que cada trabalhador leve 2 horas para chegar no trabalho e depois, no mínimo, 2 horas para voltar, impede que ele volte para sua casa na sexta-feira à tarde, no início da noite, se prepare para ir a um espaço onde ele vai exercer a ludicidade, onde ele vai usufruir de outras atividades humanas que não sejam o trabalho, e ele tem que fazer isso num espaço, no período enquanto ele espera o ônibus, porque o ônibus demora de chegar, ele leva mais ou menos, né, tem até 1 hora. Em Salvador, em um período, era até 2 horas, 2 horas e meia, eu já fiquei esperando. Então, olha aí, uma manifestação que ele toca pagode, né? Olha aí o pagode, né, se desenvolvendo, que aí as pessoas, mas o pagode é uma expressão da cultura popular. Mas tem uma interferência, eu vejo esse exemplo como uma interferência clara, né, dessa relação, como a realidade ela é dialética. Então, eu acho fundamental, e Saviani vai dizer isso, né, que ele
diz que precisa superar essa visão tradicional, que considera a cultura popular como né, só feita, produzida pelos trabalhadores, pelo povo, e a visão de que o que é da elite é uma produção só e que os trabalhadores não necessitam se apropriar disso, né? Como se fosse uma negação. Eu acho que aí é um elemento de divergência aí, né? entre os seguidores, aí, os estudiosos de Paulo Freire e da pedagogia histórico-crítica, né? Os freirianos, aí, porque alguns vão defender uma cultura popular específica, o desenvolvimento dela, e na pedagogia histórico-crítica a socialização do saber, né, elaborado, né? E aí a gente está defendendo que isso supera por incorporação a cultura popular. O professor Newton Duarte vai dizer isso, né? Porque a cultura popular ela é feita no cotidiano e a gente está defendendo que a partir, né, seja aí o trabalho humano, no caso aqui nós vivemos no trabalho assalariado, né, da sociedade capitalista, ele é o ponto de partida do processo, ele não é o ponto de chegada, no nosso caso que nós vivemos aqui, né, nessa sociedade que a gente, a partir do trabalho, a gente se aliena, né, a gente não se desenvolve plenamente, a gente se aliena. Ele é o ponto de partida e é a superação por incorporação. Então, o ponto de chegada não pode ser o cotidiano. Pode seguir, por favor. Só para finalizar. Pode passar, eu já expus, né? Acho que só tem uma lâmina. Sim, tem essa discussão que eu acho interessante, né? Que ele vai dizer sobre a arte ainda, né? Eu acho que houve um erro aí. Como ele vai falar sobre a questão da arte, né? Ele vai falar que os modos ele vai chamar de modos contemporâneos de produção e difusão da cultura, eles não podem ser o único espaço onde a gente vai buscar os conhecimentos artísticos para a gente trabalhar na sala de aula. Porque ele vai dizer que é um processo movido pela lógica da economia capitalista, que não apenas produz o objeto a ser consumido, mas também produz as necessidades, né? Produz nas pessoas a necessidade de consumo desse objeto e a forma pela qual tal consumo deve ocorrer. É, portanto, um processo claramente educativo, mas não se trata de uma educação com finalidade humanizadora, e sim com um propósito alienante de moldar a subjetividade dos indivíduos aos padrões de consumo adequados à lógica de mercado. Em outras palavras, o agente educador, e nesse caso, o capital. Isso aí era sobre foi um erro aí, viu? Mas pode seguir. É sobre os conhecimentos artísticos ainda. Pode passar, por favor, só a última, que a gente... sobre a formação unilateral, né? Isso pode ser entendida como transformação da individualidade, né, dos seres humanos individuais singulares, tendo-se como referência a luta histórica da humanidade por condições que permitam a existência verdadeiramente livre e universal. Foi aquilo que eu disse no início. A liberdade aí está ligada com a universalidade do gênero humano. O que é que existe hoje de mais desenvolvido enquanto seres, né? Enquanto espécie humana, né? Nós somos seres que temos a possibilidade de cantar, de declamar, de tocar instrumento, de produzir, né? Poesias, de fazer estátuas. Temos condições de nos apropriar do conhecimento científico e colocando a ciência a serviço da humanidade, né? Ou seja, com valores filosóficos, isso é possível, né? Nós já temos desenvolvimento, mas não ocorre. Então, a gente tem que tentar essa liberdade, né? Quando a gente for livre, enquanto todos os seres humanos individuais forem livres nesse aspecto de acessar a produção humana, aí, né? Ela vai ser universalizada e aí nós teremos uma formação unilateral verdadeiramente possível. E não sabemos que não vai acontecer no capitalismo, por isso que a gente defende uma revolução socialista rumo ao comunismo, né? E é isso que o professor Nilton faz. Muito obrigado. Desculpe aí se eu passei do tempo. Acho que terminou. Maravilha, Ailton. Passar. Maravilha, Ailton. A gente agradece muito, assim. E Ailton já acompanhou outras falas dele, né? Participou de evento junto.
Quem tiver interesse de fazer algum comentário, só clicar na mãozinha aí. Acho que uma das coisas boas desse Meet é isso, né? Tal da mãozinha para levantar. E aqui na sala também, professor Iron, Miriam, Giovana, Wigner, Mirelle, quem tiver interesse pode só falar também que a gente passa o microfone para vocês fazerem as considerações. Seguindo a ordem aqui das inscrições, então, me ajuda aí, galera. Quem é o primeiro? Rafael Batista, fica à vontade, meu querido. Se vocês conseguiram acompanhar, mas ele, na verdade, ele resgata o que, de fato, o professor Demerval produz na sua própria tese, né, lá na década de 70, quando ele está preocupado em filosofar, né, e também encontrar saídas para o problema que vive a educação no Brasil, né? E aí ele vai justamente, Rafael, preparar aí um caminho de princípios, né? Ele vai trazer algumas orientações, e eu diria até que são orientações extremamente práticas, né? Que é de colocar, de fato, as possibilidades de você ir por um trilho, né? De tomada de consciência da situação, e me parece que esse processo ele só vai ser clarificado na medida em que você também se aproxima da ciência da história, né? Do ponto de vista da filosofia da educação, nós, professores, precisamos tomar consciência da situação que nós estamos vivendo, né? E, no caso, quem está na escola precisa tomar consciência do que, de fato, vive a sua comunidade de forma interna e externa, né? O que determina aquele processo. E aí, o Demerval também nos estimula a identificar esses problemas e, principalmente, entender os dilemas e as contradições que estão ali colocadas para aquele coletivo, né? Um outro ponto que eu também achei extremamente importante e que vem aí, né, se associar à proposta que o Rafael traz é justamente o desafio que nós temos ainda, né, do ponto de vista, aí pensando, né, no que desafia hoje a academia, no que diz respeito ao processo de funcionamento das escolas, e que, querendo ou não, ele é determinado pelo processo de formação que vem sofrendo o professorado no Brasil, né? E aí ele vai destacar nesse texto, na verdade, ele produz essa tese na década de 70, e o Newton Duarte, junto com o Demerval, recupera essa tese nesse livro que o professor Leonardo indicou como possibilidade de estudos, né? Que é o Conhecimento Escolar e Lutas de Classe. Então, ali, ele vai mesmo a fundo, né, no primeiro capítulo dessa obra, Educação Brasileira, onde ele vai justamente levantar a questão, né? Nós temos ou não temos um sistema, né? Se temos, ele se orienta para que rumo, né? Que princípios vão dar conta de nortear a nossa legislação, as nossas políticas, né? Se nós já estamos com a educação nos trilhos, que normas são estabelecidas para o seu funcionamento? Né? Quais são as teorias que acabam determinando o modo de funcionamento dessas escolas? Né? Será que, de fato, o que nós abraçamos, né, como nos anos 90, o construtivismo como referência, né, o que, de fato, ele trouxe como contribuição, né, ou colaborou para o próprio fracasso aí do processo de alfabetização? Então, são essas questões que vão ser geradas como desafio para a filosofia da educação, né? E que, querendo ou não, nós que trabalhamos com o campo da história, que vamos defender os fundamentos históricos e filosóficos, nós, de fato, estaremos, sim, preocupados com o papel que cumpre hoje as disciplinas escolares no interior das escolas, né? Quer dizer, em que medida que cada professor na sua área, na educação física, na arte, nas ciências naturais, na história, na geografia, na língua portuguesa, quer dizer, em que medida, né, que os representantes desses campos acadêmicos científicos, eles conseguem fazer um movimento de inclinação para entender e colocar o seu campo a serviço dos interesses
do filho do trabalhador, né? Então, nesse sentido que o Demerval também vai se preocupar em discutir a importância que ganha os trabalhos de avaliação do que, de fato, vem ocorrendo no interior das escolas e também nas universidades, né? O desafio que temos de estudarmos as concepções políticas e pedagógicas, né? Termos clareza conceitual, terminológica de cada uma dessas abordagens, porque há quem diga que as concepções político-pedagógicas, elas são muito interessantes, mas enquanto letra de uma lei, né? E que a pedagogia, por exemplo, histórico-crítica, há quem diga que ela não é para esse tempo, né? Então, de fato, nós precisamos ainda dar um passo, né, em direção ao aprofundamento dessa discussão, para justamente tentar fazer o exercício que o nosso colega Rafael acabou aí de sugerir, né, que é de pensar a organização de uma escola a serviço, de fato, da formação do proletariado e, portanto, das transformações de base, né, para que a gente possa começar a sonhar com a possibilidade de um novo país, né? A gente entende que a educação não vai fazer esse movimento de transformação sozinha, né? Mas sem esse trabalho de base no interior das escolas, né, das comunidades, em geral, das entidades de classe, enfim, das rádios, né, da própria mídia, enfim, do TikTok. Essa semana eu tive uma reunião com um colaborador do GEPEC e ele disse: Rose, eu lanço lá no print pedagogia histórico-crítica e você não tem uma discussão dentro dessa nova modalidade de exposição de informações. Então, nós precisamos nos tornar cada vez mais ousados e ocupar esses espaços, né? Vamos fazer um trabalho como esse, nos mantendo dentro de uma sala de aula fechada, ou vamos ocupar as redes sociais para nos comunicarmos de norte a sul do país e, de certa forma, trazer para o debate as questões que tanto nos angustia, né? Apontar o que nós já entendemos como possibilidade de estabelecimento, de funcionamento de uma nova escola, né? Com todo o potencial de transformação, né, da vida de tanta gente, né? Quer dizer, por que a escola do proletariado, né, ela vai continuar vivendo as mazelas, mesmo depois, né, do nosso mestre ter dado conta de discutir a questão do sistema educacional e avançar com a proposta de uma pedagogia revolucionária, né? Então é isso, a gente já está aí passando da hora, são 19h37, mas eu me dou assim por satisfeita, Leonardo, com esse programa de abertura, né? Dizer também da nossa alegria de ver tanta gente aqui representando diversos lugares do país, de Rondônia, né? Pernambuco, enfim, gente do Recife, Alagoas, aí com Ailton, que maravilha ouvir o seu sotaque, né? Ver aqui o professor Márcio Franco, né, do Sindicato dos Sociólogos, representando também ali o Simpro, né, Sindicato dos Professores da Rede Privada do Rio de Janeiro. Enfim, a gente está aqui num movimento muito importante nesse momento, que é de inaugurar esses espaços, né, com possibilidades, inclusive, desse trabalho ser transformado num podcast para estar rodando aqui na Rádio Mundial, que também se coloca como uma de nossas parceiras, né? O pessoal do Sintep, representado aqui pelo professor Gerson, né? Enfim, é muita gente, o professor Gerson lá de Paraupebas, do Pará. Eu acho que a gente precisa se unir e precisamos incorporar essas tecnologias, como disse o Rafael, e colocar a serviço daquilo que nós acreditamos, né? É isso, professor Leonardo. Dar a opção para alguém mudar essa situação com a palavra armada. MST, movimentos urbanos, nenhuma boca boa poderá ficar fechada. Entendo o que está acontecendo, é isso que estão querendo. A sua atitude justifica a violência contra a inocência da favela organizada. Entende esta jogada? Não dá mole não dá mole na parada. Não justifique a violência dos ignorantes contra uma atitude organizada. Não dá mole não.